coração, toda negatividade, toda incredulidade vai sair da sua vida. E você vai experimentar algo extraordinário. Eu quero te falar aqui de forma prática, como você vencer a negatividade, como você vencer a incredulidade e viver, viver uma vida de fé, viver uma vida de fé de verdade. Mais do que só uma motivação, como você viver uma vida de fé. Você está vendo? Deus estava me dizendo aqui sobre uma instrução prática que eu deveria dar para você que está chegando aí, que é sobre como viver uma vida de fé na prática, como vencer a incredulidade, como vencer a incredulidade. Eu vou te falar aqui de forma prática como nós podemos vencer a incredulidade e assim vencer em cada área da nossa vida. Você está vendo? Seja bem-vindo você que está chegando. Cida Guerrini, Rosária Campos, Carla Bonin, glória a Deus. E se você quer vencer a incredulidade, você precisa saber. Se você quer, se você tem passado por momentos de estar muito negativo ou muito negativa, Adriana Barbosa, boa noite, glória a Deus. Se você quer vencer a incredulidade, vencer a negatividade que às vezes quer chegar, não é verdade? Às vezes uma negatividade ou uma incredulidade, ela quer chegar e quer afetar a nossa vida. E se você descobrir uma verdade da palavra, né? Se você ouvir aqui uma verdade do que Deus diz, você vai poder vencer momentos de incredulidade e momentos que coisas negativas querem vir até você. E como que eu faço isso? Vamos lá então. Você que já está chegando aí, espera terminar aqui e compartilha com alguém que Deus colocar no seu coração. Olha lá. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13 diz: "E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós também cremos, por isso também falamos." Escute bem, uma vez eu fui pego de surpresa para pregar uma mensagem e Deus me deu exatamente esse versículo. Temos o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós também cremos, por isso falamos. Seja bem-vindo, Alexandre Alex Maire, Thaís Garcia, glória a Deus. E, naqueles dias Deus me deu uma palavra dizendo assim, que se você não crê em algo, Osmar Laranjeiras, glória a Deus. Se você não crê em algo, você também não deveria falar. Por quê? Porque as palavras que você diz afetam a sua vida. As palavras que você diz, elas podem influenciar a sua vida, tanto positivamente, tanto para a vontade de Deus, tanto para uma coisa boa, como para uma coisa ruim. Então, as palavras que você diz têm um grande poder. Exemplo prático. Por exemplo, tem pessoas que às vezes eles estão passando por um momento difícil e falam assim, eu acho que essa situação, abre aspas, eu acho que essa situação eu não vou conseguir passar. Tem gente que fala, essa situação acha que não vai conseguir passar. E começa a declarar isso. Outras pessoas ficam doentes e falam, aí vem alguém ainda, né, para piorar um pouco, e vem alguém e fala, eu acho que essa enfermidade sua não tem jeito. E aí você começa a crer naquilo e começa a falar. Se você fala algo por muito tempo, naturalmente, a tendência é você começar a crer naquilo que você está falando. Se você tem uma causa na justiça, e você começa a falar, achar que não vai dar certo e falar sobre isso, se seu coração começar a crer e você falar sobre isso, isso pode sim ter uma influência, tem uma influência na sua vida. Você está vendo? E espiritualmente, nós precisamos entender o poder das palavras. Também aqui em Hebreus 11, versículo 3, eu vou falar aqui, estou falando com você claramente como vencer a incredulidade, como vencer a negatividade, né? Cuidado com o que você fala. Se você está falando muito negativo, se você está falando que não vai dar, ou falando sempre algo down, algo para baixo, né? Isso influencia a nossa vida, sabe? Isso vai influenciar. Agora escute bem, Hebreus capítulo 11, versículo 3, diz que pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê foi feito do que não se vê. Você está vendo?
o mundo foi criado pela palavra de Deus. Então, conforme Deus ia dizendo, as coisas iam acontecendo. E a Bíblia diz lá também em Gênesis capítulo 1, onde fala da criação do mundo, a Bíblia também diz que nós temos a natureza divina. Quando você recebeu Jesus, você recebeu uma nova natureza espiritual. Você está vendo? E as suas palavras são espirituais. E o que acontece? Então, quando você diz, isso tem uma influência, tem um peso na sua vida. Se você for ver Gênesis capítulo 1, você vai ver que Deus criou o mundo e o que Deus ia dizendo ia vindo à existência. Você está vendo? Fica aí, fica até o final. Não sai não que nós vamos orar e Deus vai quebrar toda a negatividade. Você vai saber agora como enfrentar essa negatividade. Você vai saber como enfrentar essa incredulidade. Tem pessoas que Deus revela o que ela está passando, Deus revela detalhes da vida dela e Deus dá uma palavra. Deus revela uma palavra. Passa poucos dias, ela já está duvidando da palavra. Por quê? Porque você precisa receber a palavra e depois confiar na palavra, de uma maneira prática. Não falar mais negativo. Jesus falou que vai agir na sua vida financeira. Então, o que você vai fazer? Você vai começar a falar, eu sou abençoado. Você não vai negar que você está passando um problema financeiro. Mas você vai falar, eu sou abençoado, eu sei que Deus está agindo em meu favor. Eu sei que na hora certa Deus vai resolver. Eu recebo a minha prosperidade agora. Por que agora? Porque a fé não era no passado, nem vai ser no futuro. A fé é agora. Você está vendo? Tem pessoas também que elas são tocadas pelo Espírito Santo. E aí você fala, quem quer aceitar Jesus? E ela não fala que quer aceitar Jesus. Tudo bem, quem convence é o Espírito Santo. Nós não forçamos ninguém a entregar a vida para Jesus. Né? É o Espírito Santo que vai convencer. Mas ela fala assim, eu até quero Jesus, mas hoje não. Por quê? Na verdade elas não creram. Ou não, pelo menos decidiram, usaram o livre-arbítrio para não decidir. Você está vendo? Então, no mundo espiritual, as palavras têm um grande poder. E se você falar alguma coisa por muito tempo, isso vai afetar a sua vida. Vai afetar espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Mas você que está aqui agora, eu recebi uma ordem de Deus para cancelar toda palavra negativa dita por você ou dita por alguém a seu respeito. E Deus está dando essa palavra para você. Como você vence o negativo? Como você vence a negatividade? Começa a falar fé. Começa a falar o que Deus fala na sua vida. Minha casa está muito negativa, está um peso aqui. Está um peso na sua casa, então começa a declarar que a sua casa é uma casa de paz, que na sua casa habita a presença de Deus, que a sua casa é uma casa de prosperidade, sua casa é uma casa de saúde divina, da bênção de Deus, sabe? Uma outra conexão aqui, uma outra conexão da fé com as palavras, né? Como vencer então? Como vencer a negatividade? Como vencer a incredulidade? Nós vamos orar. Começa a vigiar no que você está falando. Se você está muito negativo ou muito negativa, você não precisa nem me falar. Eu já sei que você tá falando muito negativo. Já recebeu uma palavra, o anjo já desceu com a resposta, né? Já teve o sonho, a visão, e mesmo assim, vem às vezes as circunstâncias, vem as situações, e a fé não nega a realidade. Realmente, tem situação que está difícil para você. Mas você constatar o que está difícil não vai mudar a história. O que vai mudar a sua história é você falar, eu creio no que Deus falou. Eu creio no que foi profetizado na minha vida. Eu creio no que Deus revelou. Eu vou abandonar essa incredulidade. E como eu abandono a incredulidade e a negatividade? Vou falar mais uma vez. Vigia com o que você está falando. Se você é uma pessoa negativa, ou se você... Não, você não é. Se você está negativo, né? Porque quando eu falo que você está falando da sua identidade. A sua identidade não é uma identidade negativa, nem de incredulidade. A sua identidade, ela está em Jesus. Você tem a natureza divina, sabe? E a nossa identidade, ela é uma identidade de fé. Deus é um Deus positivo, é um Deus de fé. Estou falando assim para todo mundo entender, né? E o que acontece? Quando você fala negativo... E quando nós falamos negativo ou falamos incredulidade, nós estamos agindo fora da nossa identidade de filho de Deus, fora da nossa natureza divina, do nosso espírito recriado em Cristo Jesus. Então, quando você recebeu a Jesus, você recebeu um espírito de fé. E quando você crê, você fala, as coisas acontecem. Você está vendo? Quando você crê,
e você fala, as coisas acontecem. Olha o que diz Romanos capítulo 10, versículo 8. Eu já vou ler aqui outra escritura, mas Romanos capítulo 10, versículo 8 diz: a palavra está junto de ti, na sua boca e no seu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Sabe que Deus está falando aqui nessa palavra? Não basta apenas você ficar perto da palavra, você tem que colocar a palavra na sua boca, até ela descer para o seu coração. Mas seja mais prático, ok? Vou tentar ser mais prático. Sabe? Você está com uma enfermidade, você fala: eu sou curado. Pelas pisaduras de Jesus eu sou sarado. Eu tenho a saúde divina e está doendo. Você está com sintoma e fala: eu sou sarado. Entra na conta bancária, tá menos 200, menos 500. E você fala: eu sou abençoado, eu sou próspero, eu tenho sabedoria financeira. Você está vendo? E o que vai acontecer? Essas palavras vão gerar ações no mundo espiritual, e essas palavras também vão impulsionar você ao que você tem que fazer. Sabe? As palavras que você diz, elas influenciam até o seu comportamento. Até o seu comportamento, Deus começa a construir em você o comportamento que Ele quer, a forma de agir que Ele quer, a maturidade que Ele quer para te entregar a promessa, para te entregar a bênção. Você está vendo? Agora, o que o apóstolo Paulo nos ensina lá? Esse espírito de fé, esse espírito de salvação, esse espírito de Deus. Como que ele vence a incredulidade, como ele começa a crer, como ele começa a viver uma vida sobrenatural. Ele começa a falar: eu sou abençoado, eu sou protegido, eu sou um rei, eu sou um sacerdote, eu sou filho de Deus, eu sou servo de Deus, eu estou na terra para viver os propósitos divinos, eu não estou sozinho, Deus está comigo. E você começa a falar uma palavra de fé exatamente na sua área mais difícil. E sabe o que vai acontecer? Em algum momento seu coração vai começar a crer. E quando seu coração crê e você falar: eu sou próspero, sabe? Desce o download, desce uma direção específica de Deus, desce uma sabedoria de Deus. Ou Deus entra no tribunal, Deus entra para fazer uma justiça, Deus conecta você com alguma pessoa, Deus faz alguma coisa para te abençoar naquela área que você está orando. Por quê? Quando você crê e fala, isso tem uma liberação no mundo espiritual. Uma liberação no mundo espiritual. Eu tive uma experiência com libertação uma vez. Eu estava em um sonho, foi muito real assim, e tinha um demoninho assim, tinha um demoninho pequeno, e eu falei para ele uma única vez. Eu falei: entra agora aqui. Eu peguei uma garrafa de refrigerante, e eu falei uma única vez para ele, para aquele demoninho, eu falei assim: entra aqui nessa garrafa. Falei uma vez só e fiquei esperando. E ele não queria entrar, mas o poder daquela palavra começou a ecoar, e aquela palavra começou a gerar uma pressão naquele ser, e aquele demoninho entrou dentro da garrafa de refrigerante, e eu fechei a garrafa, né? Enfim, joguei ele depois, ele ficou todo torrado, né? E foi uma das formas também de Deus me ensinar o poder das palavras. Quando eu fiquei doente, eu também usei o poder das palavras. Nem para minha esposa eu falava de algum sintoma, porque eu sabia lá dentro de mim que Jesus ia me curar. Você está vendo? Agora, se você está com algum sintoma, é bom você ir no médico, tá tudo bem, o médico vai constatar, mas você vai continuar falando: eu tenho a saúde divina. Eu tenho a saúde divina. Sabe o que Deus está falando nessa oração? Tem gente aqui que está perdendo de viver algo de Deus simplesmente pelas coisas negativas que você está falando. Você está vendo? Antes de eu entrar aqui, Deus estava falando para mim: ensina, porque tem dia que Deus manda ensinar, tem dia que Deus nos inspira para pregar, tem dia que Deus nos inspira para... Cada vez é uma coisa. Agora, Deus está falando, vigia nas palavras que você tem dito. Porque as suas palavras, muitas vezes, as suas próprias palavras estão sendo impedimentos para o milagre de Deus, para o agir de Deus na sua vida. Por exemplo, se você fala negativo sobre você, ou se você fala negativo sobre algo, ou até se você fala negativo sobre alguém dentro da sua casa, você está vendo? Você precisa hoje pedir perdão a Deus e pedir para Deus cancelar essas palavras. Nós vamos orar aqui por isso, para Deus cancelar essas palavras, e eu declaro um espírito de fé sobre você. Temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Crie, por isso falei. Você vê? Quem crê, fala. Olha aqui. Falando agora sobre Abraão, Romanos capítulo 4, versículo 17 diz: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí,
perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Você está vendo? Eu chamo a existência agora a promessa de Deus na sua vida. Eu chamo a existência agora a saúde divina e cancelo agora, em nome de Jesus, toda palavra negativa, todas as palavras de incredulidade, todo espírito de incredulidade, bata em retirada agora em nome de Jesus. Sabe, muitas vezes um espírito age, escuta bem, simplesmente colocando pensamentos negativos, colocando pensamentos que vão gerar problemas, ou pensamentos de derrota, ou pensamentos até de confusão, pensamentos ruins dentro da mente de uma pessoa, ou então, você sabe, ou então fica no ar, como se fosse assim, tentando chegar em você, uma nuvem de incredulidade. Como? Pelas coisas negativas que estão acontecendo ao seu redor, ou pelas coisas negativas que acontecem por aí, que acontecem no mundo. Você está vendo? Mas se Deus te colocou aqui, é porque tem uma graça especial agindo na sua vida. E Deus agora está cancelando toda palavra negativa. Nós vamos orar por isso. Mas você, a partir de hoje, precisa vigiar. Quando eu comecei a falar só fé, só positivo, eu vou falar aqui. Você vai ver, você vai surpreender com o que eu vou falar agora. Eu comecei a falar só fé, comecei a falar só negativo, só positivo, né? Comecei a falar só fé, só aquilo que Deus tinha me falado. Então isso, eu comecei a ficar até meio chato uma época, né? Estava no processo de amadurecer sobre isso. Por quê? Tudo eu procurava falar sempre positivo, sempre a coisa de fé, né? E algumas pessoas ao meu redor até se incomodavam. Nossa, mas o mundo não é mar de rosa, não. Pois é, eu falei, não estou negando, não estou falando que o mundo é mar de rosa. Estou falando que o justo vai viver pela fé. E eu sempre falando algo positivo. Teve um dia que algo aconteceu que, sabe, me colocou para baixo. Eu vou falar para você que eu fiquei alguns anos batalhando com uma incredulidade, batalhando com uma negatividade. Você está vendo? Mas chegou um dia, fala assim, escreve aí, sempre chega um dia que a história muda. Sempre chega um dia que a história muda quando você confia em Deus. E Deus me despertou de volta. Fala assim, volta a falar fé. Sabe? Você tá lá naquela de alguma dificuldade, mas você não fala o negativo, você fala a fé. Abre a conta bancária, tá menos 10 mil. E fala, eu sou abençoado, eu sou próspero em tudo, eu prospero em tudo assim como a minha alma prospera, né? Como a Bíblia diz, sabe? Aí você vai lá, faz o exame, aí o exame deu uma pequena alteração. Você fala, Deus, essa é uma oportunidade poderosa agora do seu nome ser glorificado. Pai, obrigado, eu tenho a saúde divina. Sabe, eu vejo aqui exames que deram problemas, exames que deram alteração, e Deus agindo agora em exames médicos. Eu vi um exame médico aqui. Você que tem um problema em exame médico aí, você que tem um problema no exame médico, um problema de saúde, eu declaro cura agora em nome de Jesus. Eu declaro cura agora em nome de Jesus. Se você está preocupado com uma enfermidade que foi diagnosticado para você, Judite Duarte, glória a Deus. Se você está preocupado com alguma enfermidade, sabe, olha a palavra de Deus para você. Você vai falar, eu tenho a saúde divina, eu sou abençoado, eu sou protegido. Isaías 53. Leia Isaías 53, Jesus como nosso substituto, liberando saúde divina, e Ele vai te fortalecer, sabe para quê? Para você cumprir o propósito dEle. O que vai adiantar também você ficar cheio de saúde na terra e vivendo fora da vontade de Deus? Aí não é nem vantagem. É melhor você já reconciliar com Jesus e já ser promovido logo, né? Mas eu sei que você não quer ser promovido agora. Você quer viver o propósito de Deus para a sua vida, né? Uma hora eu vou contar um testemunho aqui. Teve um pastor amigo nosso, que ele, um santo homem de Deus. Vamos orar já. Mas um santo homem de Deus, olha o que aconteceu com ele. Ele, nessa situação mundial, ele acabou pegando aquele problema da situação mundial, você sabe. E o que aconteceu? Para nós, né, infelizmente, ele foi promovido, né? Ele foi com o Senhor, e a esposa dele ficou, na verdade, muito abalada. Ele também tinha uma bebezinha pequena, e a esposa dele orando, o Espírito Santo falou com ela, falou assim que, ela contando o testemunho, né?
fiquei um bom tempo pensando sobre esse testemunho, mas ela falou assim que o Espírito Santo falou com ela assim, que ele viu o outro lado. E quando ele viu o outro lado, quando ele viu o céu, quando ele viu a região celestial, quando ele viu o céu, ele não quis mais voltar. Deus deu opção para ele. Ele falou, eu não quero mais voltar. E ele era apaixonado por Jesus. Sabe, ele era um homem apaixonado, não é porque morreu não, mas ele era realmente apaixonado por Jesus. Ele viu o outro lado e ele falou, e Deus deu opção para ele, você quer voltar? Ele falou, não quero mais voltar. E o Espírito Santo veio e ela falou isso. Sabe, se você vê o outro lado, você vai ter dificuldade de ficar na terra, né? Mas o apóstolo Paulo falou, se eu estou falando isso aqui tem um objetivo. Então vamos orar. O apóstolo Paulo falou assim, o meu desejo é partir e estar com Cristo. Mas eu entendo, o apóstolo Paulo falando, que eu preciso ficar com vocês para fazer alguma obra frutífera, sabe? Esse é o nosso desejo é ir, partir e estar com Cristo. Mas ao mesmo tempo nós sabemos que nós estamos nessa terra por uma missão, que nós somos embaixadores, representantes de Jesus nessa terra, e nós queremos ser bênção, ser a própria bênção de Deus andando sobre essa terra, sabe? Tem um tipo de pessoas que procuram as bênçãos e tem um outro tipo de crentes que entendem que são a própria bênção. Quando você é a própria bênção, sabe? A bênção vai ter que se preparar para correr atrás de você, sabe? Tem bênção aí que vai ter que fazer academia, tem bênção aí que vai ter que se fortalecer para conseguir correr atrás de você e te alcançar. Você está vendo? Sabe? Se você está só procurando uma bênção, algo assim, está tudo bem, Deus quer te abençoar. Mas você deve entender que existe um propósito maior. Sabe? Escreve aí, há uma glória bem maior. Deus me chamou para ministrar os milagres estão acontecendo, milagres de cura física, milagres financeiros, milagres de todo tipo. E nós vamos fazer isso porque esse é o propósito de Deus para esse tempo que nós estamos vivendo. Os sinais seguirão aos que creem, né? Mas Jesus falou, eu não vou dar nenhum sinal a não ser o sinal de Jonas. Ok, Jesus falou não para quem era crente. Jesus falou aquilo para os fariseus. Então os fariseus estavam querendo só pôr Jesus à prova, para Jesus fazer uma espécie de uma apresentação. Então Jesus falou aquilo para eles, para vocês não tem milagre não. Vocês têm que se converter. Você está vendo? No caso deles. Agora, até você que não conhece bem Jesus e está aqui, ele pode fazer um milagre na sua vida. Mesmo você não está muito andando com Jesus por enquanto ainda. Ele pode fazer. Agora, se você está andando, também ele pode. Agora, ele pode fazer um milagre como um chamado para você. Sabe, quando Deus faz um milagre, sabe o que eu penso? Eu penso assim, o que Deus está falando com um milagre? Deus está falando assim, eu te conheço e eu cuido de você. Por quê? Porque tem coisa que o médico não pode resolver. Tem coisa que o juiz não pode resolver. Você está vendo? Tem coisa que nós dependemos do milagre de Deus. E você não vai sair da terra antes da hora. Não vai. Tem gente aí que fala, eu quero sair da terra logo, eu quero ir com Jesus. Jesus está falando, se eu te enviei para a terra, é porque você tem um período para ficar aí. A Bíblia fala que nós temos uma breve passagem aqui na terra, né? Eu gosto dessa versão que fala lá de 1 João, capítulo 1, versículo 3, eu creio, né? A Bíblia fala que nossa vida é como um sopro, sabe? Agora, nessa breve passagem aqui na terra, eu quero viver para a glória de Deus. Sabe, eu quero receber algum dom, eu quero que Deus me dê alguma coisa, alguma ideia, algum negócio para também para servir com os meus dons, para servir com os meus talentos, para servir a missão de Deus com o meu dinheiro. Eu quero fazer alguma coisa, sabe? Porque eu sei que Deus, e não só alguma coisa por alguma coisa, eu quero viver o que Deus tem na minha vida. Você está vendo? Agora, se você for muito negativo, ou se você tiver com muita incredulidade, sabe? Você vai dar um trabalhinho maior para Jesus. Sabe? Vai dar um trabalhinho maior para Jesus. Jesus está querendo que você crê. Na região de Jesus, ele não fez muitos milagres, por quê? Por causa da incredulidade deles. Nós temos que considerar que, às vezes, por algum momento, alguns milagres que Deus queria fazer na nossa vida não aconteceram, não porque o problema, com certeza, não está em Deus, né? E, às vezes, também não está nem na circunstância. O problema é que nós estamos dando trabalho para Jesus. Jesus fala assim, eu vou te curar. E você está falando, tá repreendido, abre aspas, tá repreendido em nome de Jesus. Fala, eu tô com essa doença aqui. Olha lá, fiz exame de novo, deu problema de novo. Isso aí é uma certa murmuração. Você está vendo? Isso aí, enfraquece o espírito de fé. Não mata, mas enfraquece, né? Aí,
Deus fala assim, eu vou transformar a sua casa. Aí você chega lá, as pessoas da sua casa estão lá, tá bebendo, tá fazendo outras coisas. Aí você fala, Jesus não vai salvar minha casa não. Está repreendido, destruído em nome de Jesus. Você vai ter que decidir. Ou você vive por fé, ou você vive por vista. Agora, eu tenho certeza, se você viver pela fé, Deus vai começar a transformar. Deus vai começar a mudar coisas na sua vida, sabe? E não vai ser assim, tem coisa que é de repente de Deus. Tem coisa que é no de repente de Deus, ele vem e muda a história. E tem coisa que é pouco a pouco. Então tenha paciência e não fala negativo. Mas fala, Deus, eu não estou bem entendendo. Eu vou falar a verdade, Deus gosta de sinceridade. Mas eu confio. Eu não estou entendendo muita coisa, mas eu confio. Eu sei que o Senhor está fazendo alguma coisa. Eu sei que o Senhor está agindo. Eu sei que quando eu orei, o Senhor ouviu a minha oração, sabe? E mais cedo ou mais tarde, o Senhor vai cumprir aquela palavra que o Senhor liberou na minha vida, sabe? No momento certo, o Senhor não vai me deixar perecer, o Senhor não vai me deixar que a minha fé seja envergonhada, não. Eu sei que o Senhor vai agir na minha vida. Você está vendo? Sabe o que Deus está fazendo aqui? Deus está vindo muito forte. Sabe aquele martelo que despedaça a penha? Deus está vindo com aquele martelo gigante assim, e está quebrando a incredulidade. Você quer saber como vencer a incredulidade? Olha aqui que Deus me deu, fica vendo agora. Você quer vencer a incredulidade e a negatividade? Primeiro, tenha intimidade com Deus. Coloca uma adoração. Eu gosto de colocar instrumental, sabe? E agora eu achei uma cantora aqui no YouTube, Sandy. Ixi, eu vou colocar nos comentários fixado aqui para vocês. E ela começa a cantar o nome de Jesus. E cada época eu coloco um instrumental, um louvor. Ela fica cantando o nome de Jesus. Eu falo, eu fui enviado para essa terra para alguma coisa. Ela, olha, é mistério. Deus acabou de me dar uma confirmação, eu vou falar. E o que acontece? Nessa intimidade, sabe? O Espírito de Deus, ele começa a te encher de fé, sabe? Tem aí essa pessoa falando negativo, várias pessoas, até crente aí, que eles chamam de profeta do caos, né? Que só fala, as coisas vão piorar. Você fala, eu não sei o que vai acontecer, porque dentro de mim, Deus está falando que vai fazer algo. Deus está falando que está cuidando de mim. Deus está falando que em toda a história, sabe? Ele está no controle. Olha aí, descansa seu coração. Mas vai acontecer muita coisa ruim na terra. Ok, sabe? Mas Deus prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Então, descansa seu coração, em nome de Jesus, sabe? Você que está com o coração acelerado, você que está preocupada, fique em paz que Deus está no controle. Se você tiver intimidade, na hora certa Ele vai dar a palavra, na hora certa Ele vai dar unção, na hora certa Ele vai dar capacitação para você fazer algo. Você está vendo? E nós vamos orar agora. Você está vendo? Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Tá bom. Primeira coisa, intimidade. Segunda coisa, vigia no que você está falando. Quer vencer a incredulidade? Quer vencer o negativo, a negatividade? Tá. Primeira coisa, exercita a intimidade. Passa tempo com Deus. Sabe, tá vindo muita coisa negativa. Separa um tempo. Separe um tempo. E para um tempo para ficar na presença de Deus. Você vai ficar cheio de fé. Aí você vai começar a falar. Sabe? Deus vai revelar para você versículos. Muitas vezes assim, eu estou passando tempo com Deus e Deus fala comigo assim, tal livro, tal capítulo e tal versículo. A hora que eu abro lá no endereço, é exatamente a palavra que eu estou precisando. Deus confirmando dentro da palavra. Deus fez isso já algumas vezes. Eu não sei como Deus vai falar com você. Se é num sonho, uma visão, ou se é revelando uma palavra, sabe? Mas Deus, por esses dias, vai te dar uma palavra para você crer nela. E outros aqui já têm palavra. Você está vendo? Olha lá, eu não consigo ficar ouvindo louvor porque não entendo. Eu amo ouvir louvar. Então, tem até períodos ali, que é mais difícil você ficar em adoração, sabe? Mas se você permanecer, e outra, acha também uma adoração que você tem mais afinidade, que você se identifica mais com aquele tipo de adoração, ou com louvor de encorajamento, né? Se você escrever Soque aqui no YouTube tem. Agora tem uma cantora também, uma época eu ouvia ela, uns 2 anos atrás, eu passei um mês ouvindo ela, foi a Rose Nascimento, que eu ouvi uma época, olha aí, é mistério. E depois, uma época também eu ouvia muita adoração, eu sempre ouço adoração,
louvores de adoração, sempre ouço também. Mas para encorajamento eu ouvi uma época a Rose Nascimento. Então pesquisa aí, de repente é o que pode ser bênção aqui para alguém. Né? Eu gosto daquele louvores também um ministério de louvor que chama Brasa Church, ou então tem um louvor que é chamado Altar, né? Então verifica aí que Deus tem algum louvor especial para você nesse momento de adoração. Você está vendo isso? Eu gosto da Aline Barros, especial também, glória a Deus. Gente, vou declarar o Salmo 91 como o Senhor tem nos ordenado e nós vamos orar. Olha lá, eu ia falar, olha, direcionado e saiu ordenado. Então, é isso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: o Senhor é meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá. Praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós pedimos agora que o Senhor venha nos ajudar. Que o Senhor venha, Pai, nos ajudar a confiar mais no Senhor. Pai, nos faz lembrar das promessas. Nos faz lembrar das promessas que o Senhor já nos fez. E Pai, se alguém aqui precisa receber uma palavra, eu peço que por esses dias o Senhor venha liberar aquela palavra que muda a história, aquela palavra que habilita para viver o seu propósito, aquela palavra que nós muitas vezes precisamos para viver uma vida dentro da sua vontade, dentro da missão que o Senhor tem para nós. Pai, libera os dons espirituais sobre cada um que está aqui. Pai, aqueles que não profetizavam, que eles possam entender que eles podem profetizar quando eles receberam ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. Eles receberam esse espírito de fé, o Espírito do Senhor. Pai, a Tua palavra nos diz que quando nós cremos e nós falamos, algo acontece. A Tua palavra também diz que os mundos foram criados por quando o Senhor proferiu a sua palavra, pelas suas palavras. E nos ajuda, Pai, nos ajuda a falar palavras de fé, nos ajuda a falar de acordo com a revelação, de acordo com a missão, de acordo com o propósito que o Senhor tem na nossa vida. Pai, eu peço que o Senhor venha agora cancelar toda palavra maldita, toda palavra de maldição dita dentro dessa casa, dita sobre pessoas que estão aqui. Pai, fala assim comigo: eu cancelo agora, eu peço agora, Senhor. Fala: Senhor Jesus. Cada um fala comigo assim agora: Senhor Jesus, eu te peço perdão. Fala mesmo, com a voz alta. Fala: Senhor Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados, por maus pensamentos, palavras e obras. E fala: eu também te peço perdão por toda palavra maldita, dita por mim ou dita por alguém ao meu respeito. E eu peço para o Senhor cancelar agora. Peço para o Senhor cancelar agora toda palavra maldita, dita por mim ou dita por alguém ao meu respeito. Eu declaro todas essas palavras negativas, palavras malditas, palavras de incredulidade, canceladas em nome de Jesus. E decreto uma palavra de bênção, decreto uma palavra de vitória, uma palavra de milagre. Eu declaro a unção de Deus sobre você. E declaro que o plano de Deus vai ser concluído na sua história, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Sabe que Deus acabou de falar aqui para mim? Que tem pessoas, que passou já tempo e você se esqueceu de promessas que Deus te fez. Mas o Espírito Santo agora
Não é da sua cabeça. O Espírito Santo agora te fez lembrar de promessas antigas que ele já tem na sua vida. Palavras que você já recebeu, palavras que Deus já falou com você, sabe? E Deus está falando que você não vai passar por essa terra sem antes ver cumprida cada palavra que Deus te deu. Você não sai da terra sem viver tudo aquilo que Deus já tem falado sobre a sua vida. Você está vendo? Você vai viver cada palavra. Você vai viver cada palavra para a glória de Deus. Você vai viver cada palavra e o nome de Jesus vai ser glorificado. Você está vendo? Eu declaro a bênção de Deus sobre você. E peço agora que o Espírito Santo te desperte para profetizar na sua vida. Sabe? Às vezes nós profetizamos na vida dos outros, sabe? Às vezes a gente profetiza para, situações e a gente não profetiza na nossa vida, né? E eu vi o Senhor dizendo como se fosse assim, ó, cada um aqui que recebeu Jesus na sua vida, especialmente, e se você não recebeu, recebe agora. Fala, Senhor Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados, por más palavras, pensamentos e ações. Peço perdão por todos os meus pecados até aqui e declaro ao Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo vai vir sobre você quando você fizer essa oração sincera. E o Espírito Santo vai começar a guiar você. Ele vai começar a transformar você. Ele vai começar a te convencer do pecado. Você está vendo? E Deus estava falando assim comigo, ó. Você pode ser um profeta. Você pode ser uma profetisa da sua própria vida, da sua própria casa, pelo menos. Você está vendo? E depois você pode começar o quê? Profetizar para os outros para fora. A primeira palavra profética que Deus me deu, sabe? Na verdade foi assim, ó. Eu estava orando, 2016, né? E eu estava orando e de noite veio assim para mim, INSS, mãe. Veio isso na minha mente e eu falei, opa, várias vezes eu contei isso aqui e o Espírito Santo ativou as pessoas dos dons espirituais. Né? Então passa um tempo de oração. Eu estava lá orando assim, depois eu fiquei em silêncio diante de Deus, ouvindo um louvor assim de adoração. E aí veio para mim INSS mãe, na mesma hora. 2016, eu creio, 2016, 2017. Na mesma hora eu saí correndo. E peguei meu carro e fui lá na casa da minha mãe. Chegou lá, eu falei, mãe, você tem alguma coisa no INSS? Ela falou, ó, tem uma irmã que pediu para eu levar ela lá amanhã, então eu vou lá mais para levar ela. Eu estou até pensando se eu vou ver como está a minha situação lá também. Aí eu falei assim, ó, eu creio que Deus tem alguma coisa com você lá no INSS. Foi a primeira palavra que eu dei consciente. Antes, Deus estava me usando nas mensagens, só que eu não sabia que Deus estava me usando na revelação. Tem gente que falou assim, ó, uma vez eu fui pregar numa casa e uma pessoa falou assim, ó, a pessoa estava lá dentro de outra casa, a pessoa falou, ó, você contou minha vida inteira aí. E ela pediu para eu entrar na casa dele, ele pediu para eu entrar na casa dele para eu orar por ele. Eu não sabia que estava sendo usado na revelação, né? Acho que desde 2013 que eu me lembro que começou. Só que a primeira palavra consciente, acho que foi 2017, que eu já sabia que Deus estava me dando. Só que Deus me deu primeiro para minha mãe. O que Deus está falando? Começa profetizando na sua casa, começa profetizando na sua vida, que se for vontade de Deus, depois Ele vai te levar também a dar palavra para as outras pessoas. Aí eu falei, mãe, você tem alguma coisa no INSS? Tem, mas eu vou levar uma irmã lá. Eu falei, tá, eu queria que Deus tenha uma coisa com você no INSS. Para resumir a história, ela começou a mexer com os documentos e dentro de pouco tempo ela foi aposentada. Você está vendo? E deu um problema nos documentos dela lá, que perdeu alguns registros, mas assim, Deus abençoou que deu tudo certo. Você está vendo? E o que aconteceu? Uma vez Deus falou assim comigo, quando você profetiza, até coisas ruins que iriam acontecer não acontecem mais. E quando você profetiza, coisas boas acontecem. Sabe? Você está vendo isso? Você está vendo? Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Nesses últimos anos, muitas vezes Deus tem me dado palavra com riqueza de detalhes. Às vezes, ontem mesmo eu fui orar para alguém e eu vi um logo. Eu falei, ó, eu vi um logo e tal letra escrito dentro. Né? Ela falou, é o logo do local que eu trabalho. Eu não sabia onde ela trabalhava. E um outro dia aconteceu coisa parecida. E a hora que Deus mostrou o logo, eu falei, ó, Deus está falando assim, assim. E eu creio que então Deus está falando isso. Ela falou, ó, é a palavra que eu precisava. Você está vendo? E ela não me pediu uma palavra nem nada. Você pode orar por mim? Você vê? Mas o que aconteceu? Para Deus começar a me usar assim,
Se eu estou falando isso é porque alguém vai receber aí. Olha lá, Deus começou a me usar assim, mas as primeiras palavras que Deus me deu, eu nem sabia que estava sendo usado por Deus nas pregações, não sabia. 2013 em diante. Depois, 2016, eu comecei a desconfiar que tinha alguma coisa a mais de Deus. E 2017 foi essa palavra que eu dei, que eu sabia que Deus estava falando comigo. Kátia, seja bem-vinda. Que eu sabia que Deus estava falando comigo, que era para minha mãe. Então, escuta bem, comecei a profetizar nos cultos de jovens e adolescentes. Depois, para consolidar, Deus deu uma palavra para minha mãe. E aí depois, coisas ainda maiores, até pessoas conhecidas, que talvez se eu falar o nome deles aqui, você conhece, eu já tive em lugares, Deus acabou me levando em lugares que tinha gente conhecida, e Deus me deu palavra para eles e já aconteceu. Você vê? Você vê como que Deus faz? Então, deixa o rio fluir. Sabe? Começa onde? Começa na adoração e começa parando de falar negativo, parando de falar incredulidade, porque Deus tem algo com você. Deus tem algo com a sua casa, com a sua família. Pelo menos profeta e profetiza da sua casa. Ah, Deus te chamou para ser. Você está vendo? É diferente. Na verdade, são pessoas proféticas. Pessoas proféticas. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Isso é nosso primeiro ministério, é a nossa família. Tem uma promoção de Deus para a Thaís Garcia. Eu lembro que Deus já me deu uma ou duas palavras para ela, né? Mas tem uma promoção de Deus. Sabe o que Deus falava aqui para mim? Essa palavra aqui é para muita gente, mas a Thaís pediu uma confirmação. Talvez ficou dentro dela, ai, será que essas palavras é para mim? Será que a instrução, né? E Deus está falando, é para você, viu, Thaís? Né? É para você aí. Deus tem dons, Deus tem coisa especial na sua vida, sabe? E Deus usa cada um como quer. Eu achava que eu nunca podia ser muito usado por Deus assim, porque quando eu era criança, eu via as pessoas entregando palavra assim, falando em língua, pulando, rodando, girando e dando palavra, né? Só que o meu jeito é diferente, né? Então na minha cabeça eu nunca podia ser usado por Deus. Só que aí Deus me pegou de surpresa. Deus vai pegar alguém de surpresa aqui, vai ser do seu jeito. Não se põe pressão desnecessária, não. Deixa Deus te usar. Às vezes até numa conversa Deus está te usando e você não sabe. Alguém fala, eu posso orar por você? Se tem muita gente pedindo para você orar por ela ou por ele, se você está recebendo muito pedido de oração, começa a desconfiar que você tem um chamado diferente de Deus para servir as pessoas através dos dons, através da oração. Ah, mas não é normal. Ah, não. Você passa no mercado. Esse dia eu fui no centro, eu não gosto, na verdade, eu preciso talvez me adaptar. Eu não gosto muito de ir no centro da cidade, mas quando tem necessidade eu vou. Mas eu passando no centro da cidade, e tudo isso é graça de Deus. 3 pessoas começaram a me querer falar comigo, né? E, enfim, quando eu vou no mercado também alguém vê. Eu falo, rapaz, o que está acontecendo? Será que eu coloquei um crachá de crente? Né? Então, sabe o que acontece? Deus está querendo usar gente que está aqui, ó, e gente está segurando o manto, está segurando o fogo, né? E sabe o que acontece? Às vezes, você fica doente, não é porque Deus está querendo deixar doente, não. Não. É porque Deus te chamou para funcionar de um jeito e às vezes a gente não quer aceitar, né? Tem coisas que eu demorei para aceitar, tem outras coisas que talvez Deus quer ajustar para eu começar a aceitar também, né? E o apóstolo Paulo foi fortalecido com poder no homem interior para quê? Para cumprir o propósito de Deus, né? Eu não quero ficar... Para que eu vou querer ficar saudável se eu ficar fazendo um monte de coisa do mundo que vai me prejudicar na terra e vai me tirar a eternidade com Deus? Você está vendo? Não. Se eu quero ser fortalecido com poder no homem interior, se eu quero ter saúde divina, sabe? Se eu quero ter prosperidade financeira também, é para quê? Se eu quero ter saúde emocional, é para quê? Para cumprir o propósito de Deus. Você está vendo? Para cumprir a vontade de Deus na terra. Senão não vale a pena. Senão é melhor alguém já aceitar Jesus e já ser promovido logo. Eu creio que você não quer isso não. Você quer viver algo especial. Você quer ver algo especial na presença de Deus. Você está vendo? Você pode dizer amém? Foi longe essa aqui, hein? Meu Deus do céu. Essa aqui foi longe. Gente, olha lá. Esse aqui é o nosso livro. Não resiste não. Não resiste não. Dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Quer dizer, não adianta se resistir contra o propósito de Deus. Que o Senhor nos ajude, né?
a viver o propósito, a vontade dele. Olha lá, esse aqui é o nosso livro, você pode adquirir através do WhatsApp, 19995883146. Olha lá, foi confirmação, olha lá. Glória a Deus, Thaís. Deus falou comigo aqui, que era confirmação, olha aí. A confirmação da confirmação. Olha lá, glória a Deus, Lilian, Maire. Tem dons na vida de muita gente que está aqui hoje. Não é normal eu estar falando de dons e todas essas pessoas aí vendo. Olha lá. Se você chegou depois, Deus vai te pegar de surpresa. Pega do começo a oração. Olha lá. Esse aqui é o nosso livro, Ajustando o Foco e Vencendo Gigantes. Aqui eu falo como você venceu gigantes internos e externos e viver o propósito de Deus para a sua vida. Aqui no primeiro comentário fixado, eu vou deixar o link do grupo no canal. Esses dias sumiu as lives aí, não sei o que aconteceu. Aconteceu um mistério aí, sumiu as lives. Então, para esses casos, a gente vai ter o link no grupo no canal para você receber e vai ser especial. Aqui na descrição também tem as formas de ofertar. Se você quer participar dessa missão que Deus tem nos dado aqui, né? Eu creio que vai ser muito, muito especial. Ana, você enviou o sonho, enviou a mensagem? Pode enviar a mensagem. Acho que, né? Vocês que vão precisar enviar uma mensagem, comece a enviar agora através do WhatsApp, porque eu tive um imprevisto lá com aquele e-mail. Ele está chegando muito e-mail lá de outras coisas, e aí eu perdi, acho que alguns e-mails, está dando trabalho de achar lá. Então, se precisar enviar alguma mensagem, pode enviar através do WhatsApp, 19995883146, também tem aqui na descrição, tá bom? Compartilha com alguém que Deus colocar no seu coração. Estamos sempre aqui, 7h30 da manhã, 7 da noite, 23h59. Até lá!